Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo irei falar sobre o episódio 9 de Isekai Seiko no Ansatsushi. O episódio começa com Lugi conversando com seu pai sobre um nobre que deve ser assassinado, pois ele dá informações militares em troca de conseguir drogas. Então ele vende essas drogas e assim ele vai obtendo lucro para ele. Então ele acaba prejudicando a população e assim, em termos militares também. Só que o rei não consegue condenar ele porque ele suborna alguns nobres influentes e assim consegue a proteção dele. Ou seja, ele pode manter o esquema dele, prejudicando todos, enquanto ele sai beneficiado, ganhando dinheiro. Depois disso, Luffy chama a Tarter pro quarto, onde eles vão conversar sobre esse mesmo assunto, né? Ele explica ali para ela sobre a missão e que ele mesmo vai verificar para ver se o cara deve ou não ser assassinado, já que agora ele decidiu que não vai apenas seguir as ordens cegamente, ele mesmo vai determinar se deve ou não matar. Na manhã seguinte, o Luffy tem uma interação com a sua mãe, que vai lá meio que bisbilhotar ele por conta dos relatos que ela obteve da Tarte, né? O que deixa o Luffy meio desconfortável com isso. Eles conversam ali um pouco, depois chega a Tarte, né? Que vai ajudar o Luffy ali a se trocar, se vestir, além de conversar algumas coisas. A mãe do Luffy meio que não quer sair, então ele bota ela pra fora. E depois eles vão conversar ali, né? Ele com a sua mãe e a Tarte junto, sobre possíveis candidatas à noiva dele, assim. Aqueles arranjos de casamento. O Luffy fala que não quer ninguém ali, que não quer nenhuma delas ali. E a Tarte até começa a ficar do lado dele se defendendo. Só que então a mãe do Luffy faz uma pegadinha com a Tarte e sobre ter filhos, porque ela quer ser avó logo e não quer ficar velhinha. Então, essa discussão. Tá que ela fala pra Tarte, então você vai ter filhos com o Luffy? A Tarte vai acabar falando que sim e se entrega, deixando a mãe do Luffy animada também. Só que aí vai o Luffy lá e meio que corta um pouco o barato, lá tentando disfarçar um pouco. E ele começa a falar de uma certa forma que a mãe dele não gosta muito. Ele fala, agora eu sou adulto, vocês não estão falando que eu sou adulto? Então assim, ele... que a mãe dele não gosta, que vê ele como uma criancinha ainda. E ele na mente dele fala, só vou falar assim agora. Que é uma forma mais fácil de lidar com a mãe dele. Foi uma interação bem divertida entre esses três. Eu gosto quando a mãe do Luffy aparece, porque ela dá uma leveza pra tudo aquilo que tá acontecendo, além de deixar o ambiente bem mais divertido. Apesar que parece que o Luffy se incomodou um pouco com isso, com esse estilo da mãe dele. O Luffy, ele também havia enviado alguns pombos para Marra, né, para investigar mais sobre o nobre que ele iria executar, assim, fazer uma investigação, aquilo que não pode ser visto na superfície, aquilo que ele está sempre escondendo. Enquanto o Luffy e a Tarte foram lá para o território desse nobre para investigar aquilo que estava sendo visível, né, como que era a situação da população por lá. Chegando lá, eles olham pela cidade e veem que tem bastante soldados feridos, pedindo esmola na rua, né? Soldados sem braço, com o rosto todo enfaixado, sem perna. Soldados com diversos tipos de ferimento. Em uma parte onde era para ser meio que um beco ali, uma rua meio que deserta, tava passando uma garotinha ali, né? Vendendo um frasquinho de geleia. Aí o Luffy e a Tarte já ficam meio desconfiados na hora. Então eles fazem um pequeno teatrinho ali. O Luffy dá uma prova na geleia, então percebe que ali tem substâncias ilícitas, legais. Então ele pega a cesta da garota e joga no chão. Então aparece alguns caras ali, né, falando que eles identificaram produto deles, não sei o que. Porque dentro daquela geleia provavelmente continha a droga. Então o Luffy e a Tarte derrotam os caras facilmente. A
garota lá fica bem triste por ter os produtos dela destruídos e começa a falar sobre a mãe dela. Então a garota leva o Lug e a Tart até a mãe. E a mãe ela é uma completa viciada, dependente da droga, que é Visor. E aí o Lug pega e imobiliza a mãe e dá um jeito temporário nela. Fala que o corpo dela já não precisa mais da droga, né? Mas a questão psicológica é outra coisa. Ou seja, ele ajudou, mas não completou o serviço, por assim dizer. E deixou lá a mãe, a garota. Sim, a garota cuidando da mãe que tava meio que inconsciente ali por conta do tratamento do Lug. Mas mesmo assim, ali era um nível de estado de droga que é muito complicado sem ter um tratamento adequado. E por serem pessoas simples, apesar do Lug fazer que o corpo não precise mais dos efeitos da droga, a mente da pessoa é outra história. Não tem como você curar a mente assim tão fácil. Precisa de um tratamento a longo prazo. Depois de fazer essa investigação pela cidade, eles voltam pro território dele, onde chega alguns produtos da Orna, que é a loja do Lug, juntamente com informações da Marra. Posteriormente, um outro dia, o Lug, juntamente com a Marra, vai para esse território, agora disfarçado de Ilig Balor, para se aproximar do alvo. Durante o trajeto, a Marra ali conversa ali com o Lug, Ilig nesse caso, sobre algumas coisas que aconteciam em Mithril, como o fato de ele sempre ir para um bordel, que deixava a Tart bem triste, que a Tart, a Marra também gostam muito dele, então são afim dele. Então ali ela meio que joga explicitamente na cara dele sobre esses sentimentos, e que o fato dele ficar meio que negando a Tart assim, ela não gosta, machuca ela e tudo mais. Ele pega e fala que vai ali pensar um pouco, mas que não vai aceitar ela, já que ele já possui a Dia, que é quem ele gosta. Só que a Marra fala que, como ele é um nobre, não teria problema nenhum ele ter uma amante ou uma segunda esposa, ou algo assim, uma ou duas amantes ou concubinas. Sim, a Marra no início fala meio que tenta jogar sua Tart, e depois mais no final fala que eu vou ser a segunda, que eu também tô afim de você, só que eu vou fazer as minhas vestidas só mais pra frente, quando eu for indispensável pra você, assim. Ela meio que mostrando pro Lug que ele a ensinou muito bem, ele até elogia ela por isso, porque ela aprendeu muito bem as técnicas de negociação dele. Porque se ela for indispensável pra ele, ele não vai poder se livrar dela ou dispensar ela, e vai ter que acabar meio que aceitando algumas condições ali, umas contrapropostas dela. A questão é que a Marra meio que tenta fazer o Lug abrir mais os olhos sobre a possibilidade dele ser mais atencioso com outras pessoas, que há pessoas que amam ele, que ele não precisa ter só uma só. Ele ali naquele mundo é aceitável. Provavelmente esse negócio de ser uma só é do antigo mundo dele, apesar que ele sempre foi criado como arma, então ele não tem muita noção de sentimentos ainda. Talvez o único sentimento verdadeiro que ele tenha seja apenas pela Dia, e as outras ele veja apenas como ferramentas. Eu acho que é isso que tá pegando pra ele aqui nesse momento, mas eu acredito que no futuro ele deve mudar isso. Então a Tart, a Marra, e se aparecer mais alguma outra garota no futuro que não seja Dia, provavelmente vão sofrer com isso e ficarão bem decepcionados, apesar de seguirem devotas a ele. Bom, chegando nas terras do Conde de Invercal, eles vão lá, se encontram com a esposa do nobre lá do Conde. Mas que com desculpa de apresentar um novo produto, para ela ser uma forma de divulgação e tudo mais. Isso tudo apenas para poder se aproximar do alvo e obter informações. Na noite daquele dia é feita uma festa e eles continuam lá de boa e tal, tudo mais. Eles utilizam esse tempo para recolherem informações, e cerca de 2 dias depois, o Lug, juntamente com a Tart, se posiciona a um local a uma longa distância e assassina o
o conde lá de Vercal mata ele utilizando uma arma, sua magia, e ele cria arma, cria munição e dispara uma longa distância. Já que ele sabia que aquele cara toda noite tomava uma taça de vinho em um local mais aberto. Então ele se aproveitou desse fato e cometeu o suicídio. Pouco após ele ter atirado, quando já estava se recolhendo para esse local, ele viu a esposa do conde lá até ele chorando pela perda do marido. E isso acabou mexendo com ele. E ele percebeu que era um sentimento que ele nunca teve antes, que ele sempre matava e não sentia nada. A Tarte, vendo que ele tava agindo meio estranho, vai lá e meio que faz um carinhozinho nele, dá um abraço ali. E então ele começa Então nesse momento ele reflete um pouco ali sobre ele, que agora ele tava diferente, ele mudou, e que agora ele é o Lug do Hardy. E ele não se arrepende de ter cometido assassinato, mas que também não iria esquecer ele, ia continuar se lembrando dele. Ou seja, não vai ser mais um assassino que pega compromissão, ok, acabou aqui, tchau, vamos pra próxima. Não. Ele vai cumprir as missões que ele julgar que ele tem que fazer, né? Se ele julgar que alguém tem que ser morto, ele vai lá e vai matar. Mas que não vai ser alguém assim completamente sem sentimentos. Ele vai ter um pouco mais de sentimentos dessa vez, vai pensar mais sobre as coisas e não vai apenas se esquecer delas, se livrar delas. Eu acredito que esse vai ser um bom crescimento sentimental para ele, já que antigamente ele era só uma ferramenta e agora ele não é mais essa ferramenta. Me digam o que acharam desse episódio de Isekai Saiko no Ansatsushi. Se curtiu o vídeo, dá o like, se não curtiu, dá o dislike. Mas não deixe de se inscrever no canal. Bye e até a próxima.